Boa tarde. Esse é o nosso vídeo do dia 29, começo da semana, onde a gente repassa os principais pontos que nós vamos trabalhar durante a semana e responde as questões que apareceram no fórum da última semana. Então, relembrando, na última semana nós tivemos a disciplina conteúdo responsabilidade dos servidores, né? Sem questionário, tá? Para vocês se concentrarem a terminar os questionários que estavam pendentes. A gente vai até tratar disso mais à frente. Mas primeiro, vou responder a pergunta que surgiu no fórum, a diferença entre tutela e curatela. Então, vamos lá. Tutela é o encargo legal ou judicial atribuído a alguém que deverá administrar os bens ou a conduta do tutelado. De acordo com o artigo 1728 do Código Civil, os filhos menores são postos em tutela. Com o falecimento dos pais, sendo esses julgados ausentes, em caso dos pais decaírem do poder familiar. A tutela não consiste em embargo obrigatório, sendo que o direito de nomear compete aos pais em conjunto. A tutela poderá ainda ser dativa, dá-se na falta de tutor legítimo ou testamentário, ou quando estes forem excluídos ou excusados da tutela, ou ainda quando não idôneos. Testamentária, nomeação do tutor por testamento, ou legítima, exercida por parentes consanguíneos do menor. Então, a tutela é a situação jurídica onde alguém administra bens e conduta do menor, do tutelado. A tutela é somente para menores de idade. Primeira diferença da curatela, tá? Então, tutela, menor de idade, é o poder de administrar a vida do menor, tanto quanto os bens quanto a conduta. E esse direito é nativamente dos pais nativos. Contudo, existem certas situações onde os pais perdem a tutela dos filhos. A primeira, é o caso mais comum, é o falecimento dos pais, ou quando eles são julgados ausentes. O falecimento é a situação da perca da vida dos pais, né? E o ausente é quando o filho é abandonado, ou você não consegue localizar os pais da criança. E o segundo caso, em caso dos pais decaírem do poder familiar, é abrir mão do poder familiar. Geralmente nos casos de adoção, por exemplo. A tutela não consiste em encargo obrigatório, né? Ninguém é obrigado a aceitá-la. O direito de nomear o tutor compete aos pais, em conjunto. A tutela ainda pode ser dativa. O que é dativa? Na falta de um tutor legítimo, que são os naturais, ou testamentário, que são aqueles declarados em testamento, ou quando os nativos foram excluídos, né? Quando forem excluídos, excusados ou não idôneos, né? É uma decisão judicial que fala que os pais não têm, pais ou os tutores não têm o direito, não têm a capacidade de praticar a tutela do menor. Então, a tutela dativa é assim, quando o menor está sem responsável, não existe responsável natural, por motivo de falta, de escusa, de exclusão, ou quando por motivos idôneos, da falta de idoneidade. Não existe os testamentários, ou seja, nem os consanguíneos. Testamentário é quando os pais deixam em testamento quem será o tutor do menor, ou consanguíneos são os parentes próximos. Quando não há nenhuma dessas situações, a tutela é dativa. A justiça decide um tutor para o menor. Tem a tutela testamentária, onde os pais naturais definem no testamento, na sua falta, quem será o tutor das crianças. Ou legítima,
quando exercido pelos parentes consanguíneos. Quando acontece um desses dois casos, falecimento ou decaimento, os parentes consanguíneos podem responder pela tutela do menor. Então, resumindo, tutela é o cuidar do menor, do incapaz, exercida naturalmente pelos pais, né? O direito pátrio, né, dos pais. A criança entra na situação de tutela, o menor entra na situação de tutela quando acontece essas duas situações, ou quando os pais falecem, ou quando os pais decaem no poder familiar. Esse decaimento pode acontecer tanto por formalmente, os pais entregam a criança para adoção, fala que não tem capacidade, ou são verificados que eles não têm capacidade. A gente teve casos na imprensa onde os pais foram considerados incapazes de cuidar dos próprios filhos. Diante disto, a tutela pode ser tativa, testamentária ou legítima. De trás para frente, a legítima é quando ela é exercida diretamente por um parente consanguíneo mais próximo. Testamentária é quando os pais deixam em testamento documento registrado. Na falta desse, quem seguirá o tutor dos menores? Ou dativa, que é definida pelo poder público quando se falta tutor legítimo ou testamentário, ou quando eles foram excluídos de escusa, ou ainda quando são idôneos. Então, isto é a tutela. O caso clássico, né? Dos menores que perdem os pais por acidente, por doença. É o caso mais comum, mas existem as outras situações, né? Quando os pais abrem mão do direito, quando os pais são declarados incapazes. Então, essa é a tutela. Qual a diferença para curatela? A curatela é um mecanismo de proteção para aqueles que, mesmo maiores de idade, não possuem capacidade de reger os atos da própria vida. Ela é um encargo imposto a uma pessoa natural para cuidar e proteger de uma pessoa maior de idade, que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma capacidade. Então, se a tutela é para menor, a curatela é para maiores. Por ideia, seriam capazes dos próprios atos. Contudo, é um mecanismo de proteção, é definido para proteger esse maior que não possui capacidade de reger os atos da própria vida. Então, ele é um encargo imposto a outra pessoa para cuidar e proteger de uma pessoa maior de idade que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma incapacidade. Ah, Ricardo, e quem pode ser interditado? Aqueles por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aqui entra a principal ocorrência de curatela, que são dos idosos. Somente aqueles acometidos de doenças que provocam perca de capacidade cognitiva, cerebral. Então, eles entram aqui. Aqueles que, por causa transitória, também pode ser tipo assim: o maior de idade sofre um acidente e não consegue se exprimir, né? E durante um tempo ele precisa ser representado. Então, a curatela pode ser provisória, até essa causa transitória se resolver, ou permanente. Aqui entra muitos idosos com mal de Parkinson, com demência, não puderem exprimir sua vontade. E além disso, entra os ébrios habituais, os alcoolistas e os viciados em tóxicos. É prevista em legislação a curatela dessas pessoas. E os pródigos são aqueles que são determinados pela justiça como incapazes de gerir o próprio patrimônio. Eles dilapidam o próprio patrimônio de forma incontrolada. São os gastadores natos, né? Compulsórios. Aqui entra no registro de compulsão. Eles não conseguem guardar nada, manter dinheiro. Eles usam até dinheiro que não têm para suas vontades. Então, essas três situações pode ser determinada curatela, onde uma pessoa natural maior vai cuidar de outra pessoa maior.
Aí essa pessoa responde pelo patrimônio, tudo o resto. Infelizmente, esse aqui é um dos casos onde mais se encontra fraudes, né? Pessoas enganadas, né? Então, acabam assinando papéis e tornam outras pessoas curadoras, né? E o curador pode se dispor, dispor de todos os bens do, da pessoa, né? Então é isso, a diferença entre tutela e curatela. Eu, caso ainda tenha sobrado alguma dúvida, é só falar lá no fórum que a gente vai pesquisar mais, tá bom? Questionário da quinta semana sobre responsabilidade dos servidores já está disponível no site. Podem responder. Quanto ao questionário das outras semanas, devem ser encerrados, porque os diários já estão disponíveis para serem preenchidos. Então, tem que lançar as notas nos diários. E como são mais de 300 alunos, vai demorar um pouco. Então, a gente tem que definir uma data para mim encerrar esses questionários, tá? Vejam aí, me dê um retorno pelo fórum, para a gente começar a ir fechando. Ver quem vai precisar de recuperação, que é prevista recuperação. E de que ninguém vai precisar. Questionários com 5 alternativas ficaram bem, bem, bem fáceis, né? Basta manter um registro das respostas corretas que vocês fizeram. Acredito que todo mundo vai atingir a média. O que nós vamos ver nessa semana, que começa hoje? A disciplina da semana é licitações. Então, neste primeiro dia, dedicação exclusiva à leitura do material. Não vai ter aula hoje. Hoje é para vocês pegarem o material e fazerem a leitura. Amanhã a gente já pode colocar a aula. Então é isso, gente. Nosso primeiro vídeo da semana. Espero que todos estejam bem, se cuidem. O fórum está aberto para qualquer dúvida. Eu quero que vocês coloquem qualquer coisa lá. Aí eu tive também questionando sobre a duração do questionário. Eu acho que 2 horas para preencher o questionário. Ainda mais com 5 tentativas. Eu acho que é um tempo bacana, né? Vamos analisar aí. Eu não pretendo alterar, não, tá bom? Vai ficar com 2 horas e cinco tentativas. Então estudem, se dediquem, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.